Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu sou a Petiana Ilma e lhes dou as boas-vindas à 40ª edição da Rádio Uni. E para começar a edição, temos uma entrevista com a fonoaudióloga Ana Albornoz sobre cuidados vocais. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou Gilberto e hoje eu estou com a fonoaudióloga Ana Albornoz. E eu gostaria, Ana, a te agradecer por estar aqui hoje e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a fonoaudiologia e sobre a sua formação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, como o Ju já apresentou, né? Eu sou formada pela Universidade Luterana do Brasil, eu já tenho 3 anos de formação. Meu enfoque no momento é linguagem infantil e desenvolvimento. E a fonoaudiologia é uma área da ciência, né? Uma graduação plena que trata dos distúrbios da comunicação, né? Tanto no início da vida, quanto no meio e na parte mais senil, né? Todos os distúrbios de comunicação, tanto sendo eles quanto adquiridos ou desenvolvimentais, né? Nós trabalhamos hoje com uma ampla gama de atendimentos a todas as funções do ser humano, não só a linguagem. A fonoaudiologia hoje ela também trabalha questões cognitivas, questões de deglutição, né, que são as disfagias, questões hospitalares, né, pós-intubação, durante a intubação. E somos uma profissão que estamos aí, né, buscando também nos inserir no mercado de trabalho, quanto à saúde do trabalhador. A gente consegue aí estar olhando para esse viés do trabalhador na parte auditiva e na parte vocal, né? Nós temos aí na parte vocal muitos profissionais que trabalham com a voz, que é o seu instrumento, a gente cuida, a gente trata e a gente promove saúde. E as perdas auditivas ocupacionais, que são dos trabalhadores expostos a ruídos. A gente faz, então, esse trabalho de levantamento dos riscos ocupacionais, avaliação, triagem auditiva e, posteriormente, os cuidados que vão também, né, da prótese auditiva, se necessário. Eu queria saber, falando também sobre ferramentas de trabalho, pensando no contexto aqui da Unicamp de Bagé, que a maioria, acho que é metade, se não me engano, dos cursos são de licenciatura, e pensando em professores que têm a voz como instrumento. Inclusive, quando eu estava falando sobre fazer essa entrevista, a professora tutora do PET tinha até comentado sobre que ela já teve problema de voz, uma das recomendações era não falar, só que ela entrava na questão de como que eu não vou falar sendo professora. Sim, realmente existe essa recomendação, tá, Gil? Que a gente chama de repouso auditivo, repouso vocal, na questão do trabalhador que usa a voz como instrumento, tá? Só que eu já atendi alguns professores, né, algumas professoras com nódulos vocais, com pólipos vocais, enfim, com comorbidades ali, né, na sua região vocal. E o que a gente pede, né? O que seria o repouso vocal? Hoje em dia não tem como você pedir isso para uma pessoa ficar sem falar, mas a gente pode pedir para que ela fale o mínimo possível. Então eu orientava esses professores a criar estratégias em que eles pudessem acessar os alunos e que os alunos pudessem se gerenciar em sala de aula para que o professor não precisasse ficar abusando daquela ferramenta que precisava de repouso. Então a gente tem inúmeras estratégias que um professor, normalmente tendo a didática que tem, ele consegue bolar ali, né, fazer um drible naquela situação e consegue trazer aí no seu tempo de aula diário um pouco de descanso para aquela voz. A gente orienta também muita hidratação com água, né? Evitar alimentos gordurosos ou alimentos mais pesados, como chocolate e leite, condimentos, porque são alimentos que eles vão trazer uma certa rugosidade para a voz. Eles trazem um peso vocal e faz com que aquela tua voz não fique tão fluida. Então a gente tem essas orientações, né? Mas o repouso vocal, ele é importante sim, mas ele precisa ser algo bem orientado, né? Porque se tu vais procurar um profissional da voz e essa pessoa te diz que tu tem que fazer um repouso, ou seja, tu não pode falar nada, não tem como tu fazer isso, né? Então precisa avaliar aquela situação e criar soluções para ter ao mesmo tempo um pouco mais de repouso e não abusar da voz. E pensando nessa voz como instrumento dentro de sala de aula, acho que isso é muito relacionado também a emoções, principalmente pensando num contexto de adolescente, de crianças, de pré-adolescência também.
E ainda mais eu penso num contexto pós-pandemia, todo mundo ficou trancado em casa, depressão e ansiedade batendo, emoções, Sim. a adolescência torna tudo ainda pior. Com certeza. E aí, como lidar com isso, assim, com esse papel, porque agora, por exemplo, eu estava no estágio esse ano, terminei o estágio. E aí, é nesse momento que você vê o poder da sua voz e o quanto você tem que saber trabalhar, porque se tu extrapolar, pode acontecer um abuso ali, Sim, por exemplo. com certeza. Um abuso até contra os alunos mesmo. Sim, com certeza. Essa questão da emoção ela é muito interessante, porque a nossa voz, ela extravasa a emoção. Na verdade, a nossa emoção extravasa pela voz, né? Então, assim, às vezes tu consegue identificar o que aquela pessoa pode estar sentindo pelo tom de voz, né? Então, a gente consegue identificar ali fúria, a gente consegue identificar amabilidade, a gente consegue identificar dúvida, né? Então, assim, as nossas emoções, elas transparecem na nossa voz, né? É possível camuflar, né? Porque, assim, um profissional, ele precisa ter ali uma postura, né? Então, a gente precisa ter um autocontrole e saber camuflar isto, saber trabalhar isto. Isso que tu disseste agora da pandemia é uma realidade enorme, absurda, assim. Muitas pessoas, elas realmente vieram a entrar em declínio da saúde mental, né? Depressão, ansiedade, transtorno de pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, enfim, muitos outros, né? E a voz, ela vem se refletindo nisso. Eu tenho trabalhado com pessoas que a voz, ela baixou o tom, assim, drasticamente. A pessoa, ela fala tão baixo, tão assim, como se ela tivesse medo de se comunicar. Por quê? Porque aquele transtorno de ansiedade, aquela síndrome do pânico, afetou ela de tal forma que aquela voz dela ficou como se fosse encapsulada. Né? E crianças, por exemplo, é um ótimo exemplo. Crianças, eu já recebi crianças do consultório há um tempo atrás com questões de alteração vocal. Crianças ali na faixa etária entre 6ª e 8ª série. Por quê? Porque elas gritam demais. Você já viu no recreio uma criança? Ela corre, grita e pula ao mesmo tempo. Isso tudo é um esforço vocal. E se isso feito há muito, e se isso repetido, né? E sem cuidados, isso gera um certo trauma vocal. Então, realmente, existem cuidados que a gente precisa ter com nossa voz, né? E a saúde mental, ela passa por esses cuidados, porque no momento que tu não tem ali um controle, um gerenciamento das tuas emoções, tu não vai conseguir te comunicar. Digamos que tu tenha uma reunião muito importante, se tu ficar nervoso, como é que vai ser tua fala? Bem gaguejada. Exatamente. Isso é um transparecer da tua emoção, do teu medo, da tua insegurança. Então, para te fazer aquela entrevista, tu pode estar por dentro uma vara verde, que a gente chama, né? Mas por fora, tu tem que estar pleno, a tua voz tem que estar segura, tu tem que passar confiança. Numa entrevista de trabalho, é a mesma coisa. Tu pode estar ansioso, tu pode estar precisando demais daquela vaga, mas a tua voz tem que transparecer segurança. Então, voz e controle emocional, né? Saúde mental, elas estão muito ligadas, porque são coisas que transparecem uma através da outra. E uma coisa interessante falando da pandemia que eu estava pensando aqui era sobre uma das principais reclamações, até mesmo na faculdade, era sobre os alunos não abrirem a câmera, ser só pela voz. E eu parei para pensar sobre o quanto isso realmente, esse saber modular a sua voz, saber entender a sua voz, saber expressar a sua voz, nesse contexto online, para mim, era ainda mais relevante, pensando, por exemplo, apresentações de trabalho, onde, é claro, tem a câmera ali, mas o que mais vai sobressair vai ser minha voz, do que pessoalmente, onde além da voz teria a expressão corporal também. Isso, com certeza, porque a nossa imagem, ela acompanha a nossa voz, né? Então, às vezes, como por exemplo o nosso podcast aqui, né? Ele está sendo hoje um podcast áudio, sem o visual, então não é audiovisual, né? Então, assim, quem está me ouvindo, ela vai criar uma imagem de mim, né? Mas quando você me vê, às vezes você vai associar que aquela voz não condiz com aquela pessoa. E isso acontece muito. Quem nunca ouviu a voz de alguém e ao conhecer essa pessoa pensou, mas isso não, uma coisa não casa com a outra. Ou dublagem, quando parece que não combina com o personagem. Exatamente, para você ver como linguagem corporal e verbal, né, a linguagem oral, caminha muito junto, né? Então, assim, essa questão aí dos alunos abrirem a câmera é necessário. Por que é necessário? Porque você está ali mostrando como você está. Porque a tua voz, ela pode não mostrar a realidade, né? Ou ela pode mostrar uma realidade que não é aquela realidade, não é o que você quer passar. Então, é importante você ter também aquela tua linguagem corporal, a tua imagem, para poder fundamentar
quem tu é, né? Porque nós somos um conjunto. Nós não somos só uma voz, nós somos um corpo. Então, a parte das aulas, naquela época da pandemia mais pesada, que sim que a gente ficava só online, era muito importante, porque às vezes, através da tua linguagem corporal, teu professor pode ver que tu não entendeu o que ele falou. Tu não precisa nem falar nada, mas ele pode olhar para ti através da tua feição, através do teu movimento, ele vai olhar e vai pensar assim, fulaninho não entendeu. Ou vai perceber que o fulaninho não prestou atenção. Por quê? Porque a nossa linguagem corporal, a nossa face, né, os nossos trejeitos, eles denunciam. Então, assim como a voz denuncia emoções, a nossa linguagem corporal também denuncia. E você conseguiria passar algum exercício, alguma coisa, pensando já nesse contexto onde, tanto para prevenir, ou não sei, para uma pessoa que já esteja em atenção em relação à sua voz, por exemplo, mas que é professora, o que ela poderia fazer antes de sala de aula, para me diminuir qualquer chance de maior prejuízo? Claro, é muito importante que pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho, elas façam um tipo de aquecimento antes de utilizar a voz. A gente precisa pensar na voz como se ela fosse um músculo, tá? Então tu pensa na academia. Quando tu vai na academia levantar peso, tu não chega levantando peso. Tu faz um aquecimento, tu faz uma esteira, tu faz um alongamento, porque tu tem que preparar a musculatura para pegar peso. A voz é a mesma coisa. Se tu usa como instrumento de trabalho, tu tem que preparar ela para receber aquela carga de função, para falar durante muitas horas. E então, o que a gente pode fazer? Alguns exercícios universais assim, de aquecimento, né? Que não tem contraindicação e que podem ser, sim, dados como dicas na internet, né? A gente pode fazer, então, por exemplo, assim, vibração de língua, uma vibração de língua contínua, aí você faz ali 3, 5 minutos. Exercício de respiração, né? Expande o diafragma, recolhe, aquele clássico do enche o balão, né? Outra coisa bem interessante para fazer para a voz é a vibração de lábios. Por quê? Porque ajuda a soltar a musculatura, ajuda a trabalhar aquela equalização vocal, ajuda a trazer um pouquinho mais de conforto para a tua laringe, né? Que vai trabalhar durante 4, 5 horas dando aula. E água. Água sempre. Tu não precisa tomar grandes volumes de água, mas goles de água. Começa a falar um pouquinho, goles de água. Goles de água intercalados com a tua fala. Durante todas as horas de trabalho. E pensando então nisso, na questão esses exercícios, eles estariam diretamente relacionados com a manutenção da voz. E agora pensando como que a gente poderia levar essa ideia para os próprios alunos, assim, não a ideia diretamente do exercício, mas a ideia de nossa voz é um instrumento nosso. Sim, esses exercícios eles servem como preparatórios para o uso da voz, mas é importante dizer também, Gil, que eles servem como um despreparo, ou seja, depois que tu faz os exercícios na academia, tu também alonga para tirar aquela contratura da musculação, entendeu? Então, depois que tu usa a tua voz no meio acadêmico, nas horas de aula, né? Tu pode pegar e refazer esses exercícios para trazer relaxamento. Então, eles podem ser tanto preparatórios, antecipatórios, como pós-trabalho. E é importante também a gente lembrar que a pessoa, quando está utilizando a voz como instrumento de trabalho, é importante usar roupas confortáveis. Roupas apertadas, elas diminuem o teu fluxo de ar. O fluxo de ar é o que mais dá sustentação para a tua voz. Uma má respiração é uma fala ruim. Ambas estão diretamente ligadas. A nossa voz ela é produzida pelo ar. Então, precisa ali ter um bom fluxo de ar, né? Tu falaste a respeito dos alunos, né? Os alunos, principalmente nesse meio mais didático, assim, mais do ensino, né? Essa questão acadêmica, é bem importante que eles tenham uma preparação vocal, porque eles irão se inserir nesse meio. Eles permanecerão nesse meio acadêmico, onde o instrumento é a voz. Então, é bem importante, assim, eles estarem cientes de fazer uma preparação mental, preparar o conteúdo, tu saber o conteúdo é uma das coisas que vai mais te dar segurança para falar sobre algo. Tu pode ter, assim, a melhor comunicação que for, mas se tu não tem domínio do conteúdo que tu vai falar, a ansiedade vai vir. Vai faltar palavra, tu vai te atrapalhar. Então, assim, conhecer o conteúdo também faz parte de uma boa comunicação.
Beber água, né? Se hidratar. Evitar, como eu havia falado lá no começo, condimentos, achocolatados, derivados de leite, bebidas alcoólicas. É preciso evitar nos momentos em que for anteceder o uso da voz, porque eles trazem uma carga para a tua prega vocal, né? A região ali que produz a voz, eles trazem ali um espessamento que não vai trazer um som bacana para a voz. Então, o bom é que a voz esteja limpa. E a gente faz isso como água. A água é o básico, assim, né? Conhecer o conteúdo, então, ter domínio do que tu vai falar, domínio das suas emoções, respiração, exercícios pré-antecipatórios do uso da voz, água durante o uso da voz e depois do uso da voz, né? Aquele desaquecimento para dar aquela relaxada. É o simples que fazendo é eficiente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo, o simples funciona. Né? E eu aplico muito isso na minha vida, que o simples funciona. Então, assim, não precisa fazer grandes movimentações, né? Como, por exemplo, a água. Gente, a água faz uma diferença enorme. A água traz um brilho para tua voz, uma lustrosidade, uma sonoridade fantástica. Água. Temperatura ambiente de preferência. Ok. O mate, isso atrapalharia ou também contaria como água? O mate não é água. O mate tem temperatura. Então, o mate, nas temperaturas elevadas que a gente toma, não é bom quando for fazer o uso da voz. E também ele tem o acompanhamento da erva, né? A erva, ela pode conter ali ingredientes espessantes. Às vezes o próprio açúcar, tem erva com açúcar. Então, não é bacana, até porque tem as partículas da erva, né? Quantos de nós nunca tomou um chimarrão e ficou com aquela... Então, não é bom. Não é bom, que dá uma raspadinha na garganta. Faz sentido. Então, acho que era isso. Muito obrigado. Agradeço demais por ter aceitado o seu convite. Pode finalizar como quiser. E tá sempre bem-vindo aqui na Rádio Uni. Muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês, né? Para mim é um prazer estar falando sobre a minha profissão, sobre os cuidados da voz. Eu me formei para isso, para trazer conhecimento para as pessoas e ajudar a melhorar a vida de todo mundo, né? Então, assim, a principal orientação é consulte um profissional, né? Por mais que a gente tenha trazido dicas, a gente tenha trazido ali alguns exercícios universais, só isso não basta. Procure sempre um profissional, precisa ter a orientação, precisa ter acompanhamento. Se tu sente ali que tua voz não tá bacana, pode estar gaguejando em algum momento, procura a orientação de um profissional. Muito obrigado. E lembrando a todos que em abril, na Unipampa, a Ana vai estar fazendo uma oficina justamente sobre questões de expressão oral e corporal dentro do meio acadêmico. E aguardamos a todos. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Ana. Agora, fiquem com a resenha literária da obra O Alto da Compadecida, feita pelo petiano Antony Colares. Saudações, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Antony Colares e hoje vou trazer mais uma resenha para vocês. Dessa vez, da obra literária brasileira, O Alto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna. Então acompanhe a gente, que eu vou trazer para vocês algumas curiosidades e fazer um breve resumo da obra para vocês. Bom, vamos lá. A obra Alto da Compadecida é uma obra do autor Ariano Suassuna, como já foi dito anteriormente. Ela foi escrita no ano de 1955, foi encenada logo um ano após, então não teve muito... foi uma obra que pegou bastante movimento, né, desde seu início. Era um autor que já era conhecido por suas peças, que já se tornou conhecido muito no cenário brasileiro por conta das suas peças de teatro, né? É um autor bem renomado da literatura brasileira, talvez dentro da literatura dramática o mais conhecido de todos. Basicamente a história da Auto da Compadecida foi uma obra também inspirada na obra de Gil Vicente, que era um dramaturgo e escritor português, que tinha uma obra chamada O Alto da Barca do Inferno, que é semelhante, em alguns aspectos, bem semelhante à obra O Alto da Compadecida. Claro que o Alto da Compadecida já, assim, nós temos uma grande divergência de tempo entre o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Compadecida, uma divergência de em torno de 400 anos, mais ou menos.
E assim, é uma obra que diverge muito, né? Porque nós temos aí dois períodos literários completamente diferentes e contextos de produção completamente diferentes. A obra, O Auto da Compadecida, além de se passar no Nordeste, ser escrita por um, por um escritor nordestino, ela trata sobre assuntos que realmente estão dentro do contexto, da conjuntura social uh, do Nordeste da década de 50, né? Quem tem um pouco de proximidade com essas literaturas da parte do modernismo conhece, assim, nós temos obras como Vidas Secas, né? Vida Severina, Morte e Vida Severina, perdão, que realmente trabalham todos esses assuntos que são pertinentes à parte do Nordeste, né? Então, nós temos questões como a dificuldade de sobrevivência, as péssimas condições de trabalho, né? Então, isso tudo é vivenciado pelo protagonista João Grilo, né? Que é a obra se centraliza nele, né? Nele e um pouco no companheiro dele, que é o Chicó. Então, é uma obra que, assim, retrata muito um personagem que dentro da literatura a gente vai considerar como um anti-herói, né? Que é aquele personagem que vai ter algumas atitudes, assim, relativamente nobres, mas essas atitudes vão ser, assim, de cunho pessoal, né? Todas as bondades, todas as atitudes boas que ele tem ali são, assim, com o intuito de benefício próprio, né? Então ele é um personagem extremamente, o que a gente chama dentro da literatura também um personagem pícaro, um personagem picaresco. Então ele é um personagem que ele é bem ardiloso, né? Ele é cheio dos esquemas, das manhas, ele engana muitas pessoas, ele tem todo essa manha toda que ele carrega com ele, né? Que é um personagem que, passando por muitas dificuldades, assim, aprendeu a ter que se virar na vida, né? Em relação às necessidades básicas que, na época, para grande parte do povo nordestino, era quase nulas, né? Era uma região do Brasil completamente desfavorecida por vários fatores, por amparo social, por ser uma área completamente difícil de se sobreviver no geral, né? Em questão de ambiente, de meio ambiente, né? Era uma área que não tinha muitas chuvas, então as pessoas passavam até por sede, era bem difícil ter esse cultivo de alimentos e coisa e tal. Então, lá, o que acontecia? O que a gente vê de retratado dentro da obra? É, assim, grandes figuras, né? Figuras que prosperaram, assim, tanto por questões de privilégio, como a gente tem o Major Antônio Moraes, né? Que é um homem completamente bem de vida, não trabalha, vive só de renda, é um homem extremamente respeitado por todo mundo da região, né? Que também retrata outra questão que no Nordeste era bem comum, que era a questão do coronelismo, né? Que embora não seja o Major Antônio Moraes não seja um coronel de fato, né? Como o próprio nome já indica, mas ele acaba usando bastante dessa autoridade militar, né? Na sua região e econômica para acabar impondo respeito nas pessoas em relação a ele, né? Então todo mundo tem muito medo dele, todo mundo sempre se preocupa em agradar ele, né? Então é assim, são problemáticas, a obra traz problemáticas que são extremamente condizentes com aquela região e com aquele tempo em que se vivia, né? A gente também tem, assim, é uma obra que conversa bastante, por exemplo, com as obras do Jorge Amado, que a gente tem como para a própria Gabriela Cravo Canela, né? Que também conversa um pouco sobre isso. Então, ela traz, assim, muita pertinência nos assuntos que ela traz. Claro que, assim, numa forma muito implícita, né? Não é tem que ter quando é trabalhada e interpretada, tem que ter já ter um nível de conhecimento a respeito da literatura da época, do modernismo, do que se trata todo esse movimento, né? E as problemáticas que estão
girando dentro da obra, né? A obra também, ela tem, talvez o que lhe tenha mais chamado atenção para todas as pessoas que conhecem é a parte do julgamento, né? Da partir do momento em que o João Grilo morre, junto com outros personagens que estão envolvidos dentro da trama, porque podemos dizer que a trama, o enredo dessa peça de teatro é dividido em duas partes. A parte, assim, mais no plano dos vivos, né, em que retrata um pouco da vida do João Grilo, dos esquemas que ele faz, dos planos que ele faz para conseguir dinheiro, para conseguir, assim, se safar de situações ruins, para conseguir prosperar, para conseguir sobreviver, né? Então, a grande primeira parte a gente tem isso, com, por exemplo, a questão do enterro da cachorra, né? Que é mais ou menos o que vai girar. O patrão e a patroa deles tinham uma cachorra e a patroa dele era extremamente apegada por essa cadela. E aí ela quer que o padre enterre a cachorra e com um velório em latim e coisa e tal. Então tem toda uma... a primeira parte do enredo gira mais ou menos em torno disso, dessas questões assim de... muito das enganações dele com os personagens ali para conseguir sobreviver, porque querendo ou não, os patrões deles eram extremamente desumanos com as condições de trabalho, né? Então ele vai falar muito direto na trama, durante o enredo, que ele ficou durante dias com febre e nem um copo de água levavam para ele. Então isso também dialoga bastante com a questão que a gente falou das péssimas condições de trabalho, né? Mas talvez o que a maioria das pessoas esteja bem familiarizada com o Alto da Compadecida é a parte do julgamento, né? Então a gente tem lá no final da primeira parte da trama a entrada dos cangaceiros, que acabam assassinando boa parte dos personagens, que leva a esse segundo ato, por assim dizer, né, da peça de teatro, que é a parte do julgamento. Então lá eles encontram o diabo, Jesus e outras figuras religiosas que vão, assim, fazer esse julgamento de todas as pessoas que estão ali. A gente tem os patrões dele, temos o padre e o bispo, temos o próprio cangaceiro também, e o João Grilo, né? Então ali dentro eles vão fazer aquele julgamento se eles vão acabar indo pro inferno ou pro céu, né? Ou até pro purgatório, como a gente vai ver mais tarde. E isso também é um assunto que é extremamente interessante, porque a religiosidade sempre fez muita parte principalmente do povo nordestino, né? Até talvez mais do que o povo, por exemplo, do sudeste, perdão. O Nordeste tem muito essa ligação com religiosidade, não só com a religiosidade cristã. A gente também tem outras religiões que são muito bem aceitas e praticadas lá dentro, como a própria questão de Umbanda, Quimbanda, né? Mas o foco da obra se dá principalmente nessa religião cristã, né? Mais especificadamente no catolicismo. Então a gente tem esse julgamento que assim, mais uma vez ajuda a explorar a personagem de João Grilo, né? Porque ele, durante esse julgamento, se vendo assim completamente sem ajuda, né? Desamparado, porque o diabo quer levar eles pro inferno. E o João Grilo tenta fazer de tudo para impedir isso. Então ele convoca a própria Nossa Senhora Aparecida para conseguir, como é que eu vou dizer, zelar por eles, né? Zelar por ele e outros personagens. Então é uma obra que é relativamente de fácil acesso, não tem uma linguagem difícil para leitura. É uma obra relativamente recente, né? Uma obra moderna. É uma peça de teatro, então não leva muito tempo para ler. O que a gente tem dela são só as falas dos personagens, né? Não tem narrativa exatamente. Então ele é uma obra que ela traz consigo temas extremamente pertinentes e que dialogam
não só com o contexto da época, mas com o contexto até atual que a gente vê das grandes dificuldades que os estados do Nordeste passam, né? Com essas questões de seca, com as questões de desamparo social que a gente vê, né? Então, são assuntos pertinentes e são assuntos que ajudam a trazer não só isso de questões sociais, que devem ser trabalhadas, por exemplo, no ambiente escolar, mas também trazem questões que são pertinentes para trabalhar individualmente, né? Questões de religiosidade, de crença, até mesmo de cidadania, né? A questão de, tipo, de um certo nível de altruísmo, de humanidade para se ter com os outros. Então é uma obra extremamente rica, isso sem dúvida nenhuma. Talvez a peça de teatro assim com mais conteúdo que a gente tem assim dentro do conhecimento mais geral, assim, porque é uma obra já que até mesmo as pessoas que não têm o hábito de ler conhecem ela, talvez, muito provavelmente pela própria adaptação cinematográfica, que embora fuja bastante, não seja leal à obra literária, ela assim traz um pouco da mensagem que o livro consegue passar, né? Então é uma obra que tem um valor cultural absurdo, realmente é extremamente, ela consegue abordar diversos assuntos que são importantes, que são interessantes e de forma extremamente acessível. Não é, por exemplo, livros que a maioria das pessoas, assim, que a gente tem alunos de ensino médio, pessoas jovens, neoleitores hoje, que têm dificuldade para ler coisas, autores que são mais, assim, complicados de se ler, como, por exemplo, Machado de Assis, né? Então, ele é uma obra extremamente fácil de se ler, é uma obra que é rápida, que pode ser, assim, que pode ser comparada com o filme, pode trazer várias questões que são boas acho que para o desenvolvimento pessoal e como licenciando, eu posso falar que ela tem uma grande força de aprendizado, né? Um grande potencial pedagógico para ser trazido não só em sala de aula, mas também dentro do contexto geral, né? Acho que, independente da idade da pessoa que for ler, ela é uma obra que vai acrescentar muito, né? As pessoas não estão muito acostumadas atualmente, os leitores atuais não estão tão acostumados com peça de teatro, sobretudo os leitores de literatura brasileira, né? Que são, a gente vê nas escolas trazerem mais obras brasileiras, né? Então, ela é uma obra que tem uma riqueza muito grande e assim, que desafia o leitor não numa questão interpretativa de estilo de escrita, né? De questão de ser uma escrita rebuscada, mas que desafia o leitor a pensar e a entender, né? Claro que é uma obra bem difundida, mas é uma obra com muitas perguntas, muitas reflexões a serem propostas, né? Então, isso é muito interessante. O Ariano Suassuna fez várias outras peças que tem muito esse cunho. A gente tem o Santo e a Porca também. Então, isso é bem do estilo do autor. Mas o Auto da Compadecida talvez tenha atingido mais, tanto por essa questão de crença e do julgamento, que é realmente muito icônico. É uma parte da obra que realmente cativa o leitor e que tem assim, um potencial não só de entretenimento, mas de reflexão muito grande, né? Então, é isso, é uma obra curta, não é uma leitura demorada, é uma leitura que pode se fazer assim, diversas vezes, porque não é cansativa, né? Então, é isso. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Eu acho que, em síntese, deu para explicar um pouco a respeito da obra. Prefiro não dar tantos spoilers para quem pretende ler, mas lembrem que a gente dentro aqui do PET a gente traz várias resenhas, a gente está sempre aberto para propostas de vocês. Então, caso vocês queiram fazer alguma proposta de resenha, alguma proposta de assunto para a gente discutir aqui no nosso podcast da Rádio Uni, a gente está sempre aberto, é só entrar em contato com o nosso direct do Instagram do Pet Letras Bagé.
Então é isso, eu agradeço a presença de vocês até aqui. Peço que, se vocês tiverem alguém que se interesse por esse tipo de assunto, que compartilhem, né? E que ajudem na nossa divulgação, sempre bom. Que a gente poder proporcionar essas riquezas que a literatura traz, né? Mas é isso. Até mais e um ótimo início de 2023 a todos. Dando continuidade, fiquem com a leitura do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, feita pela petiana Eduarda Mansky. Olá, ouvintes da Rádio Uni, meu nome é Eduarda e hoje eu vou realizar a leitura do conto Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando bala com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava a andar, pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo.
Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha com enorme surpresa e exclamou: Mas esse livro nunca saiu aqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, num êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. E para finalizar, fiquem com a entrevista com o estudante Kevin Alex, que participou do projeto de divulgação da física nas redes sociais. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou Gilberto e hoje eu estou aqui com o Kevin. Ele é estudante de graduação de Física na Unipampa, aqui no campus de Bagé. E ele também faz parte do projeto de divulgação da física nas redes da professora Rosana. Boa noite. Então, como o Gilberto apresentou aqui, o projeto inicialmente foi, pensado pela professora Rosana no intuito de agregar mais alunos ali dentro do curso pontualmente e também divulgar alguns trabalhos, que são realizados dentro das áreas aí que tem no curso, Então, acho que esse foi um dos objetivos crucial para poder ir testando em alguns tipos de redes sociais, a divulgação propriamente dita. Quais redes sociais eram as primeiras, logo Então, que foi criado o projeto? Primeiramente foi no Instagram. No Instagram foi o preferencial que chegaram na conclusão em reuniões que ocorreram no passado. E também eles tentaram começar a divulgar no TikTok. Mas aí eu não sei muito bem que fim levou essa parte, porque necessariamente precisa de muitas pessoas trabalhando ali em conteúdos e também para administrar essas páginas, porque de certa forma quem poderia ter acesso, por exemplo, nas páginas do Instagram, não era todos os bolsistas, por exemplo, E quem contribuía não sendo bolsista, como colaborador no caso. Então já era restringido para a gente, vamos dizer assim, não administrar, mas ter de certa forma uma praticidade ali em publicar coisas, ver de certa forma estruturas de, conteúdos ali que a gente quer apresentar para o público, E qual era a forma que você colaborava? Como que você colabora, no caso, no projeto? O que você faz no Instagram em si? Tá certo, então. No caso eu não estou mais trabalhando, só para apontar, mas não tem problema, não tem problema. Quando eu estava trabalhando ali no projeto, eu trabalhava publicando e montando, principalmente eu estava trabalhando com Canva, para poder estruturar alguns tipos de publicações. E os tipos de publicações que eu estava escolhendo naquele momento era
fazer algumas apresentações de filmes, séries, que debatiam alguns contextos importantes, né? Dentro da própria formação, né? Da pessoa ali no curso de licenciatura, né? Por exemplo, algumas questões sociais também, que eu citei em alguns filmes, que envolvem diretamente, né? Vamos dizer assim, uma igualdade de gêneros de pessoas ali trabalhando, né? Sim. E quais... Então, o público-alvo de vocês era a comunidade interna? Eram os alunos que estavam ingressando e os que já estavam no curso de física? Então, no geral, não. No geral, era o público externo para que conhecesse de fato um pouco do trabalho que estava sendo realizado ali. Como que estava sendo feito também, né? Porque cada um tem sua identidade própria, né? Dependendo de se tem esse outro tipo de projeto em outras universidades. Já vi algumas, né? Mas não propriamente trabalhar assim, divulgando por redes sociais, né? Mas, enfim, não perdendo a situação... Mas a questão dos filmes que você tinha mencionado em relação aos filmes... Sim. Quais filmes, por exemplo? Um exemplo de algum filme que você já recomendou? Algum filme que você goste? Tem Estrelas Além do Tempo, que fala de 3 cientistas negras, né, que trabalhavam na NASA na década ali entre 40 e 50, né, 1940 a 1950, onde estava o ápice ali da Guerra Fria, assim, que estava tentando ter a corrida espacial. E elas eram... Uma era, se eu não me engano, engenheira aeroespacial. Uma trabalhava com matemática aplicada, que essa ganhou mais autoridade pelos trabalhos que ela realizou, porque de fato ela contribuiu muito para poder chegar lá, poder mandar com segurança um foguete até a Lua, vamos dizer assim, né? Sim, precisa de muita gente, eu tenho certeza. Isso aí, no filme retrata bastante questões de opressões que ela sofre, racismo, pontualmente ali no trabalho dela. E também mostra toda a sobrecarga, né? Tanto da vida profissional dela quanto da vida pessoal dela caindo sobre elas, né? Ali, prejudicando também. E elas conseguem, no fundo, mostrar que aquelas ações não estavam sendo, vamos dizer assim, aplicadas com sentido, porque elas tinham capacidade de ocupar aqueles mesmos espaços que majoritariamente eram por homens, né? E ainda brancos, né? Principalmente naquela época que estava naquela ascensão de hegemonia racial e loucura. Então a ideia seria basicamente pensar não só na física quanto a física em si, mas também quem faz a física, quem são as pessoas por trás dessa produção de conhecimento. Então, não, o foco principal não era diretamente... Não, tô falando da postagem em si, por exemplo. A ideia é quando você pensa numa recomendação de filme. Eu sei que o Instagram não era exatamente inteiro o perfil para isso, era sobre a física de maneira geral. E como você vê a questão dos algoritmos, por exemplo, essa demanda, porque para o Instagram entregar as coisas para as pessoas verem, aparecendo no feed delas, o Instagram tem que entender que é relevante, e eu acho que é muito, eu diria totalmente, é bastante comercial o que eles consideram como relevante para ser entregue. Então é aquela demanda de produzir conteúdo sempre, e a gente sabe que o meio universitário não é assim, muitas vezes as pessoas são voluntárias, então como que é essa questão da produção de conteúdo, porque no momento onde a gente sabe que não é o mais favorável, a Instagram não é uma rede social para se postar ciência, não é feito para isso, mas é uma opção. E acho que depende muito de um suporte muito grande, coisa que nem sempre a gente tem com trabalhos, por exemplo, com os projetos que a gente tem aqui na Unipampa, e como que foi isso? Tá, para responder a primeira pergunta em relação a, vamos dizer assim, os mecanismos de, vamos dizer assim, impacto nas pessoas chegarem, né, no feed delas, essas coisas assim, depende de muitos fatores, né? Vamos pensar assim, em 2 fatores, né? O fator interno, a pessoa, né? O que ela gosta de pesquisar, o que ela gosta de seguir no Instagram, e o fator externo a gente vai chamar que é o mecanismo do próprio Instagram para recomendar as coisas. Internamente, se a gente for analisar estatisticamente quem dá like, quem visualiza algum post de lá, é alguém que está ligado com a área da física ou a área de engenharia, essas coisas assim.
Porque, assim, eu conheço majoritariamente ali, olhando de like, quem são as pessoas que estão, pelo menos, curtindo, vamos dizer assim. Acompanhando. Aí, de alguma visualizando forma. já é questões de acesso mais profundo, que você tem que estar uma conta de administrador para poder acessar esses dados. Vamos sim. pensar só em like, né, por exemplo. Sim. Então já tem essa predisposição às pessoas quererem consumir aquele assunto. Então tem essa dificuldade, achar essas pessoas, né? Onde que a gente vai achar? E beleza. Aí o segundo é o mecanismo do próprio Instagram que vai relacionar, por exemplo, as hashtags que a gente usava nas publicações que eram realizadas para, né, sincronizar com que algumas pessoas que aí seguiam, curtiam as publicações da página, para que a gente pudesse citá-las ali nas publicações para que tenha mais relevância. Mas isso também, de certa forma, vamos dizer assim, é um método muito interessante também de agir. Porém, tem outro fator ainda. Qual? Um fator que eu percebi bastante, e isso eu vou dar um embasamento mais, vamos dizer assim, técnico a partir dos dados que tem e a partir de um argumento pessoal meu com isso. Por exemplo, a relação de você pegar a página do curso e seguir saindo vários perfis que são relacionados àquilo, por exemplo, a matemática, a física, coisas voltadas à engenharia também, você, de certa forma, vai estar agregando pessoas que seguem essas páginas, obviamente, para a sua página. Porque você pode fazer uma sincronia entre as hashtags ainda. Porque, por exemplo, se eu colocar uma hashtag assim sobre uma coisa específica de física, vai ter poucas visualizações, poucas publicações sobre isso, né? E poucas citações, por exemplo, nas tags lá, né? Isso possibilita que você atraia público de outras páginas também. Que eu vi que é uma coisa que as pessoas tentam usar bastante, estão trabalhando com essa questão de divulgação científica. Aí o exemplo pessoal que eu gostaria de embasar para dar, né, reafirmar, né, essa, né, vamos dizer assim, crença sobre isso que está ocorrendo, é que muitas pessoas que têm página e querem crescer, divulgação científica, não páginas pessoais delas, né? Elas saem seguindo outras pessoas que estão relacionadas a essas áreas. Não necessariamente seguir para sempre, mas seguir para tentar levar o que você segue, né? Imagina, porque se você segue essa pessoa, tudo que você vai publicar vai aparecer para ela. E as citações que vai aparecer para ela também, que aparecem para ela, né? Vai aparecer para talvez pessoas que sigam ela. Se ela compartilhar ou citar alguém também num comentário, por exemplo. Então depende de muitos fatores. Aí há também os fatores em questões de impulsionamento, que também eu acho que do Instagram é a mais fraca de todas, atualmente. Eu acho que é a que está relativamente bem, que dá para você divulgar no Facebook e no TikTok. Mas no Instagram é muito... Não sei como que eu posso expressar, mas em relação ao retorno que você investe, o que eles te divulgam é muito baixo. E nem só pelo que a gente está discutindo, né? Pode ser qualquer outra coisa que esteja contida, vamos dizer assim, na academia, né? Em produção de conhecimento científico, essas coisas. Conhecimento humano também. E você teria algum perfil além de unipampa.física? Esse é o arroba de vocês? Isso. Do projeto. E além desse, temos também o Instagram do PET. E qual seria outro... Você conhece algumas outras páginas ou outras pessoas que compartilham conhecimento científico no Instagram ou outras redes sociais? Então, lá há bastante páginas sobre divulgação científica, principalmente, vamos dizer assim, no contexto que você pode aplicar a física para tentar responder ou negar algumas situações que as pessoas adotam como verdade, né? Que acabam não passando mais científico. Coisas, por exemplo, de coach quânticas, coisas, sei lá, coisas que são pseudociências no fundo, né? Então, por exemplo, quem eu posso citar que é um exemplo muito top, muito bom, é de uma física brasileira, e aqui de Bagé, chamada Gabriela Bailas. Ela mora lá no Japão. Nossa. Ela é uma física teórica, ela trabalha lá e ela é aqui de Bagé, que loucura. E ela tem um canal, tanto no YouTube e no Instagram, eu não sei se ela tem TikTok atualmente, mas assim, o que ela utiliza mais é o Instagram e o YouTube. Ela publica majoritariamente vídeos sobre a desmitificação
de situações que tentam tratar as pessoas ou lidar com alguma coisa de forma não científica, que são as chamadas Fingindo ser científico. pseudociências. Exatamente, mas não adotando de fato um método científico para validar o que estão querendo propor no caso. Então aí tem outro... Qual seria o nome do canal dela? Então, o canal da Gabriela Bailas, como eu estava mencionando anteriormente, se chama Física e Afins no Instagram, e no YouTube também é Física e Afins. E tem outras pessoas que trabalham também nessa divulgação científica em outros contextos dentro da física, que é o exemplo do canal iFísica, que é um outro físico teórico que está fazendo doutorado no UFMG, e ele trabalha dando aula sobre os conteúdos da física teórica para o Exame Unificado de Física, que é uma prova para você poder acessar as pós-graduações, em geral nas áreas mais duras da física. Dependendo da área de ensino, não é necessário você fazer o EUF, mas é interessante porque basicamente são provas sobre a física até o século XX, ali, início até 1930 mais ou menos. E tem o canal iFísica também, né? No YouTube, e o iFísica no Instagram. E também tem um Afrofísico, que ele é um físico baiano, um físico goiano, que trabalha na na UFBA, e ele trabalha com conteúdo também de divulgação científica, de conceitos um pouco mais complexos, de forma mais tangível ao público, né? Então é muito interessante. E outra coisa interessante, que ele é uma pessoa da comunidade LGBT, então ele traz já representatividade para esse cenário de divulgação científica de uma área que em tese, toda existência foi muito preconceituosa em vários aspectos. Então, acaba sendo muito bom tendo ele ali representando e trazendo conteúdos muito bons de verdade e de forma muito legal, porque às vezes ele dança também, acaba sendo muito mais contraído. Chama atenção. Traz pro mundo, com certeza. Fala uma que língua. Ele tem no TikTok também. Eu acho que é @afro.físico também, igual no Instagram. Esse é o Instagram dele. Ele não tem YouTube, só Instagram e TikTok. E ele tem muitas visualizações. Tem vídeo no TikTok, se eu não me engano, que chegou a 250 mil visualizações. Não, isso é incrível. E ele explicando as 4 interações fundamentais. Dançando com... Mano, eu tinha que lembrar a música, era muito boa, muito boa. Mas fica aí a sugestão pra gente seguir. Com a batida da música da... Ai, meu Deus. Não sei. Realmente não vi. Do quadradinho de 8. Do Bonde das Maravilhas. Do Bonde das Maravilhas, isso. Com a batida no fundo do bonde. Mano, ficou perfeito. Eu acho ele uma explicando coisa... as 4 interações aí. Mostra, umas imagens sobre o que seria isso atrás. Como se fosse um chroma key, ele faz. Só que com as ferramentas do TikTok são disponibilizadas ali. Eu acho incrível quando a pessoa consegue colocar um conhecimento que geralmente está num contexto muito de lugares de educação especificamente, e a pessoa consegue tirar e ainda fazer sentido fora daquilo ali. Justamente porque está no nosso dia a dia, só que às vezes as coisas parecem que são muito desconexas do nosso cotidiano, e o fato dele colocar com o Bonde das Maravilhas, acho que ele consegue trazer essa reflexão de coisas que geralmente ficam tão distantes da nossa vivência em um formato que a gente já está acostumado. A gente já está acostumado a um funk. Claro, são as pessoas dessa geração, exatamente. Já acaba atraindo. Exatamente. Que eu acho que está ocorrendo o contrário, né? Então, mas acontece, tem muitos fatores para ser analisado na realidade de cada um para ver por que ocorre isso, né? Mas é uma forma de abordar, com certeza. Hoje em dia tem muitos professores e professoras de várias áreas de conhecimentos possíveis aí, que tem licenciatura no caso, trabalhando de forma online, né? Tanto no contexto de ministrar aulas, de uma divulgação científica de fato, né? Trazer conceitos e trabalhar esse conceito de forma mais conceitual, não pisando mais na parte mais técnica, né? Que está relacionada com a matemática. E isso é muito bom, porque, de certa forma, está no alcance de muitas pessoas, né? Sim. Porém, tem muitos problemas que contribuem que não ocorra, vamos dizer assim, uma melhora como um todo, né? Como assim? Nesse processo de poder aprender, né? Porque hoje em dia é muito fácil você adquirir conhecimento.
pelas Se tivesse ferramentas de internet. busca que nós temos. Isso, tendo acesso à internet. Com realmente. certeza, com certeza, nesse aspecto, mas muito mais fácil do que há 40 anos atrás. Sim, né? com certeza. E é muito bom ver que tem pessoas que têm visualizações realmente trabalhando com coisas, com fatos científicos mesmo, principalmente na era tanto de desinformação, onde parece que é muito descentralizado a questão da informação, o que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, de coisas como, por exemplo, portais de notícias com jornalistas criticando perfis de Twitter, por exemplo, que divulgam supostamente notícias, mas não são jornalistas. E acho que tem esse ponto das redes sociais, a gente consegue ver. E é muito bom saber que tem gente realmente especializada em conhecimento científico, falando sobre conhecimento científico. E eu agradeço muito a sua participação hoje na rádio. Realmente foi uma conversa muito boa, gostei muito de trocar essas experiências entre estudantes de graduação, realmente. Obrigado, eu que agradeço o convite aqui, porque a gente acaba trazendo um pouco da realidade que cada curso, vamos dizer assim, acaba sendo instituído ao passar dos anos, para a gente tentar construir uma inter-relação, né, entre todos, assim, porque acaba contribuindo de fato como uma educação emancipadora. Então, ficamos por aqui. Lembrem-se de acompanharem nosso podcast no Spotify e nossa página do Pé de Letras no Instagram, para ficarem por dentro das nossas próximas ações. Até a próxima!